Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: o que faz o ser humano se transformar no mau elemento? Nádia? Hoje, conhecendo a causa dos males existentes, estão vendo que ninguém é culpado dos sofrimentos de ninguém. Mas para os que desconheciam a causa do desequilíbrio da humanidade, julgavam que existia culpados. Não, ninguém é culpado. Isso são evoluções da própria natureza. É uma coisa natural, porque ninguém é mau. Todos são de origem boa, de origem pura, limpa e perfeita, de origem racional. E por isso, todo ser humano é um ser racional, por ser de origem pura, de origem boa, pura, limpa e perfeita. Mas por se degenerarem e ficarem envolvidos na matéria, é que misturou a origem pura com a matéria que não é pura, mas sim de origem perfeita. Vejam quanta confusão por não conhecerem a causa das coisas, por desconhecerem a causa e os seus efeitos, porque não há efeito sem causa. Se existe o mal, é porque existe a causa, o fluido magnético. E assim, muitos, por desconhecerem o fator natural das coisas e a causa que produz esse ou aquele efeito, ficam fazendo julgamentos inconscientes sobre quem é vítima da causa maléfica. A causa maléfica é o fluido ou a energia. Tudo isso por o ser humano estar ligado ao fluido elétrico e magnético, a esse conjunto elétrico e magnético. O ser humano é filho dessa natureza elétrica e magnética, e por isso o ser humano é um joguete dessas duas forças, atuando-se por grande carga magnética. Torna-se malfazejo, mau elemento. E se é atuado pela força, pelo fluido elétrico, já é mais equilibrado e benfeitor. É o negativo com o positivo. A força negativa é o fluido magnético e a força positiva é a força elétrica. Então, o mal, o negativo, é justamente o fluido magnético. E este ou aquele que esteja sobre a influência do fluido magnético está servindo de joguete daquelas forças destruidoras. Está sendo vítima daquela força destruidora. Quem não conhece diz: fulano é um péssimo elemento, mas não conhece a causa que está produzindo para que ele assim seja. Então, minha gente, essa mensagem do racional superior, ela nos fala sobre a energia do bem e a energia do mal, o poder de atuação de cada uma. E no finalzinho do texto, eu destaquei aqui um trechinho que diz: quem não conhece diz, fulano é um péssimo elemento, mas não conhece a causa que está produzindo para que ele assim seja. Todos nós aqui sabemos que mau elemento ou péssimo elemento são expressões usadas para se referir a pessoas nocivas, pessoas indesejáveis, insuportáveis, de conduta duvidosa, que não conseguem se enquadrar num grupo, são capazes de praticar crimes e etc. Mas aí eu pergunto aqui, será que essas pessoas consideradas nocivas, elas se sentem bem em se comportarem dessa maneira? Será que é prazeroso para elas serem odiadas, execradas pelas outras pessoas? Claro que não. Nós somos animais racionais, deformados, cheios de defeitos, né? Vícios, manias, mas a nossa origem é pura, limpa e perfeita. É claro que essas pessoas que consideradas ruins, nocivas, em algum momento da vida, elas devem ter tentado mudar de comportamento. Mas acontece que para mudar de comportamento é preciso ter o conhecimento da situação, saber a causa do problema.
as células pensantes do nosso cérebro, a nossa imaginação e o pensamento, elas conduziram regularmente o nosso comportamento até 1935, já falamos aqui diversas vezes, né? Quando terminou a fase de animal racional e começou a fase do raciocínio. De lá para cá, a natureza, por exigência da fase vigente, parou de alimentar nossa imaginação e nosso pensamento para que nós aprendêssemos a raciocinar. Então, com essa mudança de fase e o enfraquecimento das energias elétrica e magnética, do pensamento e da imaginação, os pensadores ficaram perdidos, desnorteados, e as influências negativas entraram em ação. Os pensadores que ficaram dominados pela energia magnética seguiram o caminho do mal, o caminho da maldade, do desequilíbrio, da destruição. E os pensadores mais dominados pela energia elétrica, eles ficaram mais equilibrados, seguiram o caminho do bem, procurando sempre fazer alguma coisa para ajudar o próximo. Então, o que nós podemos concluir? Os pensadores, né, os seres, viraram joguetes das energias. Mas eles não procuraram essa opção, não fizeram essa opção. Tudo foi consequência da mudança de fase da natureza. Foi um fator natural. Então, é por isso que muita gente que não tem esse conhecimento racional que nós temos, encontram dificuldade para entender por que existem nesse mundo pessoas tão boas, pessoas tão fáceis de lidar, né? Que estão sempre preocupadas em fazer o bem para o próximo, e existem pessoas tão ruins, tão malvadas, os maus elementos, capazes de cometer crimes hediondos contra o próximo e contra o meio ambiente. A energia magnética é responsável por esse mal. Então, o que nós podemos concluir sobre isso? Ou melhor, perguntar. Existe solução para isso? Né? Porque o que a gente escuta todos os dias, né, nos noticiários, as pessoas comentando por aí, meu Deus, como é que o mundo está? Tanta maldade. Será que não existe um remédio para isso? Existe sim. A única energia capaz de neutralizar as forças elétrica e magnética é a energia racional, contida nas páginas do livro Universo em Desencanto. A partir do momento que a gente começa a estudar a cultura racional nos livros Universo em Desencanto, inicia-se ali uma ligação com o nosso mundo de origem, e a energia racional que vem de lá, através da leitura diária, ela vai eliminando da nossa mente, do nosso corpo, da nossa vida, tudo de ruim, tudo de nocivo que as energias deformadas são capazes de nos proporcionar. Então, vale a pena, sim, conhecer e estudar a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Né, doutor Carlos? É verdade. Esse tema é um tema sempre atual e é preciso se revisitá-lo sempre. Tem vários programas com títulos correlatos que se aborda e sempre uma complementação necessária. O 558, 50º, né? 558º volume do programa dos habitantes do vácuo, é a atuação magnética dos maus elementos do espaço, do vácuo, né? É uma influenciação, uma indução, conforme o grau de magnetismo, até chega à possessão. A gente fala que tem na Classificação Internacional de Doenças, o CID, né? O CID-10 tem lá. É só procurar pelo código F44.3, que a ciência reconhece que isso existe. E que aqueles aparelhamentos onde faz parte do cultural, aquilo não é para ser classificado como doença, mas esses outros desequilíbrios, sim, né? Então, quando a pessoa está
carregada, ela fica desequilibrada. Carregada de carga magnética, ela fica desequilibrada, ela não tem a força do raciocínio ainda para ficar imune, e essa carga vai fazer o mau comportamento, agressividade, violência, cometer crimes, ter vícios, ficar dependente, né? Mais fraco que alguma coisa material. Mas a gente tem até uma tese jurídica. Na década de 80, teve uma conferência na Faculdade de Direito de Nova Iguaçu, e um dos conferencistas, advogado, ele falou da tese intercriminis, o homem entre a causa e o efeito. Porque a causa é uma energia, que é a irradiação da energia magnética. O aparelho eletromagnético é um animal racional pensador que não se conhece, então não está imune. Sofre aquilo e o efeito vai ser produzido pela carga. Então, o homem entre a causa e o efeito, né? Isso é tese jurídica. E, para finalizar, tem um fascículo da tréplica, se não me falha a memória, é o 14º, que ele dá o exemplo de uma família muito boa, um pai boníssimo, textualmente, um pai boníssimo, uma mãe boníssima, e tem tantos filhos, mas quase todos são bons, mas tem um que herdou aquela supercarga magnética, ele é um desequilibrado e ele é o problemático e realmente vai dar problema. É um mau elemento, entre aspas, socialmente é visto como, pelos outros pensadores, né? Quem raciocina sabe qual é a realidade real, as energias atuando. E aí ele diz textualmente que é preciso ter muita força e muito conhecimento para arredar aquela supercarga magnética, e aí vai ficar um bom elemento. É uma coisa arrepiante. Isso é cultura racional. Racional superior, com a simplicidade franciscana, que eu gosto de dizer que é franciscano, o patrono é Francisco de Assis, transmite o conhecimento racional com base lógica, provas, infinidades de comprovações. É só a pessoa ler o livro com atenção e carinho que ela vai sentir no seu eu e vai ver, e o desenvolvimento vai fazer o raciocínio se desenvolver e você poder ter as orientações particulares da sua vida para tudo dar certo, e culmina com a evidência racional, começa a ver tudo de energia. Primeiro tem que ter o raciocínio para ter equilíbrio e força para poder ver, porque tem coisas aqui embaixo que são feias, né? E muita gente que tem parcialmente as evidências pede para o pastor, pede para o pai de santo para tirar, porque não aguenta. Ver coisa aqui de baixo é brabo. Ia falar sobre isso. É, isso mesmo. Pode falar depois. Mas é isso aí. Então o racional superior dá o conhecimento nos dá força, vai fazendo a nossa hora ficar imune, chega a evidência racional, liga ao mundo racional e já sabe que voltou em vida para a eternidade, não nasce mais aqui, que é o objetivo da cultura racional. Eu, particularmente, vou falar sobre dois aspectos sobre isso. Primeiro, que você já me fez até lembrar, vou iniciar falando sobre ele, que uma vez eu estava com a minha tia, né? Que ela hoje já não está mais aqui, já fez a passagem dela, e a gente tinha ido divulgar em Niterói, se eu não me engano é em Niterói, em frente às barcas lá. Inclusive o pessoal que ainda faz a divulgação lá, um abraço para todos. E aí, quando a gente estava chegando para a divulgação, né, como ela tinha uma força muito apurada, que já acompanhava ela, né, tinha muito desenvolvimento. A tia Anitta, pode falar o nome todo dela. Isso, a tia Anitta. A gente estava chegando e aí apareceu uma pessoa na nossa frente, tava só de bermuda, né, vermelha assim, com todo sujo, né, aquelas cracas de pessoa que fica muito tempo na rua. E aí parou na nossa frente, na minha ignorância até o momento, uma pessoa normal. E aí ele começou a olhar para ela, né, ficou fitando ela, fiquei assim numa situação de prontidão, porque eu não sei o que poderia acontecer, ela é idosa. E aí ele começou a falar com ela, poxa, eu não aguento mais isso aqui. Eu queria que você me tirasse daqui, que me tirasse, porque eu já não aguento mais e tudo mais, enfim. Aí ela começou a falar com essa pessoa, né, entre aspas. E aí depois de um tempo, né, eu fui começando a assimilar melhor o que estava acontecendo. E aí nessa questão era uma materialização, né, certamente de uma força aqui de baixo, que a gente chama, né, de astral térreo, que são essas que a Nádia falou, que dentro do campo invisível, na condição deles de invisíveis,
são que influenciam as pessoas que têm, às vezes, uma afinidade voltada para esse lado para fazer o mal. Não que sejam pessoas ruins, pessoas más, mas dentro da dinâmica da natureza, da sua edificação, de estruturação dos seres orgânicos, né? Como o Dr. Carlos muito cita, tem a ala da esquerda e da direita. Isso não está relacionado à ideologia política, não, tá? Isso é a estrutura da natureza, orgânica da natureza, visível e invisível, que é até um assunto que a gente vai falar no próximo programa. A gente estava falando como é a infinidade e vai sempre complementando um assunto com o outro, entremeando, entrando em vários pontos e retornando a formar um conhecimento total. A Nádia estava falando, a gente lá atrás, o Dr. Luiz Cláudio falou sobre a influência dos habitantes da baixa atmosfera. A Nádia falou agora, né, do que faz as pessoas se tornarem ruins, de estar regulado com isso, né, o fluido magnético, o poder de atuação, e tem uma origem disso tudo, que é a origem do mal. Por que existe esse mal? Né? Aí a gente no próximo programa vai abordar isso. Era isso que eu queria complementar aqui. E complementando rapidamente aqui, nas obras-primas de Francisco de Assis, o Racional Superior diz que um espírito que está no vácuo de dores, vácuo atmosférico de dores, que depois passa a ser facilitado no nosso entendimento, chama de astral térreo, ele diz que só sai de lá por dois motivos, só de duas formas. Uma, subjugado por uma força superior, que é temporariamente, ou quando ele enjoar de sofrer. Então, esse caso com a tia Anitta, que o Léo foi testemunha, que é de arrepiar, ele prova isso, que o do vácuo está enjoado de sofrer e sabe que o astral superior está sempre junto de todos os estudantes de cultura racional, e ela é um aparelho maravilhoso, que a gente sabe, já falou nesse programa aqui já há muito tempo, e então ele veio, na verdade, se consultar e pediu uma lembra, como eles dizem no Afro-Brasileiro, misericórdia, né, do racional superior. Só para complementar aqui, cultura racional, universo em desencanto. Palavras do racional. O magnetismo é uma força inconsciente, por isso é a força do mal, o domínio do mal. Ele é cego, ele não vê. Cultura racional, universo em desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!